Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu vim aqui para falar com vocês de um tema muito importante, que é a pobreza menstrual. E como a advocacia em saúde pode ser mobilizador de política pública para pessoas que menstruam. Nós somos um grupo de alunos do curso Compensar, que é desenvolvendo competências do enfermeiro frente às desigualdades sociais, que ele é ofertado pelo grupo de pesquisa coordenado pela professora Kênia Lara, que é docente da Escola de Enfermagem da UFMG. O nosso grupo está responsável por criar uma intervenção, e seu objetivo é sensibilizar você, profissional da saúde e estudante da saúde, para o advocacy na saúde da mulher, que é voltado para especificamente a pobreza menstrual. Se você nunca ouviu falar em advocacy, fica tranquilo que logo eu já te explico, tá bom? Mas antes de começarmos, eu queria deixar aqui com vocês um link na descrição do meu vídeo, tá bom? Com o Mentimeter. O que é o Mentimeter? É uma plataforma que você vai digitar palavras curtas, alguma frase curta, né? Palavras-chave e frases curtas sobre o que você pensa ser sobre menstruação. Quando a gente fala em menstruação, o que seria? Então vai lá que eu aguardo você voltar, tá bom? É rapidinho, só clicar no link, abrir, digitar de 1 a 3 palavras e submeter, tá bom? Eu te espero. Bom, retomando aqui, mais da metade do mundo não usufrui de serviços de saneamento adequado. E 1/3 da população mundial não tem acesso à água potável e que 3 bilhões de pessoas não possuem instalações básicas para realizar a higiene das mãos, que é a pia. E se não tem água, não vai ter pia, não é mesmo? E infelizmente as mulheres tendem a ser as mais afetadas pela falta de saneamento básico e de acesso à água tratada. Que eu vim ressaltar que o órgão genital feminino possui uma microbiota em constante equilíbrio e que demanda uma higiene correta para a prevenção de infecções e manutenção da saúde, né? E dentre as consequências físicas da pobreza menstrual, eu posso listar aqui o surgimento de vulvogenites, de infecções do trato urinário, né? A famosa infecção de urina e outras complicações. E o agravamento desses sintomas, ele infelizmente pode levar à morte de mulheres susceptíveis a tal. Então, a partir dessa necessidade, o número de mulheres e meninas ao redor do globo que não têm acesso a banheiros seguros e privativos ultrapassa a casa do bilhão, e 526 milhões sequer têm acesso aos banheiros. E segundo dados da ONU Mulheres, 12,5% da população feminina do planeta não tem acesso a produtos de higiene em decorrência do alto custo. E no Brasil não é diferente, inclusive a taxa aumenta. Para esse número cresce em cerca de 26%, né? E tamanha precariedade impede as pessoas de passarem por seus períodos de menstruação de maneira digna, que é o que está em debate aqui hoje. E, infelizmente, isso também submete a uma outra questão, que é a utilização de materiais inapropriados para o ciclo menstrual, como, por exemplo, uso de papel. Algumas meninas e mulheres usam papéis, jornais, trapos de pano, sacolas plásticas, meias, miolo de pão, ou até mesmo reusar o absorvente já usado, né? O absorvente que deveria ser descartado de uso único. E isso, infelizmente, coloca a saúde física dessas mulheres, dessas pessoas que menstruam, em risco. E essa realidade está mais próxima de nós do que imaginamos. E os dados que eu trouxe para vocês, eles evidenciam que a pobreza menstrual, para além de uma questão de saúde pública, é uma questão social. Nós não explicamos se você tiver escrito palavras-chave como dor ou sujeira. Existe um estigma social que nos impede a abordar este tema. Então, aí vem uma outra questão. O que nós, profissionais e estudantes da saúde, podemos fazer sobre essa temática? Bora refletir um pouquinho?
Então, eu vim aqui introduzir vocês ao assunto do advocacy, que é a prática de advocacia na saúde. Ela pode ser uma estratégia que funciona como ponte entre pessoas em situação de vulnerabilidade e setores que detêm poder para atuar, exercer e legislar sobre mudar essa situação de vulnerabilidade e como nós, profissionais de saúde e estudantes, temos de ser empoderados e empoderar essas mulheres e pessoas que menstruam. Os atores da sociedade que possuem conhecimento, sobre políticas públicas, vulnerabilidades e direitos humanos precisam e podem nos representar, ser a voz de muitas pessoas e que são alvos de seus processos de trabalho, mas infelizmente nem sempre conseguem exigir seus direitos de forma organizada, ou por desconhecê-los, ou por não saber a quem recorrer, e também de uma forma sistematizada. Então, assim, o termo de advocacia, ele é utilizado assim na sua origem na palavra no inglês, advocacy. Ele nasceu de experiências da democracia americana, que historicamente desenvolveram comportamentos de reivindicação de direito de modo característico e próprio. Tem o significado de ações individuais e de grupos organizados que procuram influir sobre as autoridades e os particulares, para que fiquem mais sensíveis às carências e necessidades diversas que emergem na sociedade. E no nosso caso, seria a pobreza menstrual. E segundo Barbara Madden, a advocacia em saúde envolve esforços individuais e de grupos que são organizados que tratam de influir sobre as autoridades para que sejam mais sensíveis às necessidades dos eleitores, dos consumidores e daqueles que intervêm no processo político, assim como dos grupos pobres e desprivilegiados. E é de suma importância que nos mobilizemos como a pobreza menstrual afeta as pessoas que menstruam e como podemos atuar nessa situação. Então, como a gente pode praticar a advocacia nessa situação? Eu apresento aqui para vocês algumas dicas. A participação no controle social para a implementação e fiscalização de políticas públicas voltadas para a disponibilização de absorventes e outros métodos, como as calcinhas descartáveis, que são uma opção, coletores menstruais que podem ser reutilizados, mas para isso precisa de ter água potável, limpa para poder ser higienizado. Contato com organizações não governamentais e outros serviços da rede de saúde para também procurarem por essa disponibilização. Realizar um bom atendimento a essas pessoas com autonomia no seu cuidado, prover autocuidado do paciente e o profissional prover seu cuidado, informar os usuários todos os seus direitos na saúde pública. Isso é de extrema importância para o empoderamento, para que eles tenham voz, para que eles façam exercer o seu papel de participação no controle social. E você, já pensou em outras estratégias que podemos defender nessa situação? Reflete aí com nós. E para isso, pode deixar aí o seu like, o seu comentário aí, tá bom? Compartilhe com seus colegas, com seus amigos e vamos divulgar sobre mais a pobreza menstrual. Muito obrigado.